pessoal. Eu me chamo Thales, eu sou parte do educativo aqui do Museu Casa da Memória Italiana. Sejam todos bem-vindos aqui ao museu. Museu que foi construído no período de 1923 a 1925, ou seja, esse ano a casa ela faz 100 anos de existência, né? É uma casa já centenária e é uma casa que nunca passou por restauro nenhum. Então, muito do que a gente vê é o que o pessoal via 100 anos atrás, praticamente. Lógico, teve que trocar talvez algum tijolo, repintar uma parede, isso acontece, mas uma casa em ruínas, igual a gente encontra de outros casarões que precisa fazer todo um projeto de restauro, isso nunca aconteceu. Ela sempre foi muito bem cuidada, a casa, né? E quem morou na casa primeiro foi uma família de origem portuguesa. Quem constrói a casa é essa senhora aqui. Ela chamava Joaquina Evarista Meirelles. Joaquina, uma cafeicultora, tinha suas fazendas na região de Bonfim Paulista, que é um distrito daqui de Ribeirão Preto. Ela conseguiu as terras quando ela se casou com Machado de Souza, o marido dela, e ela decide construir essa casa aqui depois, nos anos 20, porque era interessante, na época, você ter uma casa, além de você ter a sua sede onde você trabalha, né, a fazenda em si, você tem uma sede urbana também, para mostrar a questão do progresso, questão, né, de evolução. Então a Joaquina ela constrói a casa de 23 a 25 aqui, e é interessante dizer que a gente está falando de uma mulher cafeicultora, né, num cenário em que tem muitos homens nesse meio. Algumas mulheres conseguiam se destacar também nesse período, e a Joaquina ela constrói a casa de frente para a catedral, porque você não vai construir a casa assim em qualquer lugar. Tem que construir a casa onde vai estar mostrando algum status, né, alguma condição desse jeito. 100 anos atrás, você construir suas casas para além dos rios, aqui, né, da região central da cidade, estaria relacionado mais com aquela galera de classe operária, classe baixa, né? Então a elite ribeirão-pretana ia construir sempre próximo à igreja. E a família da Joaquina mora na casa até 1941, quando ela falece e a casa é vendida para a família italiana. Quem compra a casa é esse senhor aqui que aparece na fotografia, o Pedro Biagi. Pedro Biagi, para quem é de Ribeirão Preto, frequenta muito a cidade, né? Às vezes escuta falar Avenida Maurílio Biagi, Parque Maurílio Biagi, né? Ele é o pai do Maurílio Biagi, no caso, né? Então o pai do Maurílio Biagi compra essa casa em 41, ele veio no final do século XIX, lá do Vêneto, na Itália, junto com os pais, para tentar uma vida melhor no Brasil. Uma época em que o Brasil estava precisando de muito imigrante italiano para vir aqui para substituir a mão de obra escravizada. E eles vêm para cá e vão crescendo economicamente, socialmente, até que aparece a oportunidade de comprar a casa da família da Joaquina em 1941. Eles compram a casa no sistema porteira fechada, junto com todos os móveis. Então, até os móveis eles são dos anos 20 também, da época da primeira família. E a casa foi residência até 2012, quando a última moradora falece. E aí, o pessoal decide transformar aqui num espaço cultural, né, numa instituição, acaba transformando num museu. E aí de 2014, 2015, o museu começa a receber os primeiros, as primeiras pessoas, né, as primeiras atividades aqui. Então tem mais ou menos aí também 10 anos de museu, né? 100 anos de casa, 10 anos de museu aqui. Você disse que essa região aqui em torno da catedral, então, mais produtores de café da época tinha residência aqui, então? Sim, exatamente. Aqui construído pela Joaquina Evarista Meirelles, mas aí na esquina, que depois a gente pode até ver melhor quando a gente for pro andar de cima, onde hoje é o Palácio Episcopal, antes era o terreno de Francisca Silveira Duval, uma outra grande cafeicultora também. No quarteirão de baixo, um palacete que era da família Junqueira, o proprietário era um outro empresário também, Joaquim Firmino. Ele já recebeu o rei Alberto da Bélgica quando veio conhecer as fazendas de café nos anos 20. Então realmente era elite ribeirão-pretana quem frequentava aqui. A família Biagi ela é uma exceção das diversas famílias italianas que vieram para cá, para Ribeirão Preto.
a maioria dos imigrantes italianos eles foram para núcleos coloniais, que eram também ferramentas do governo de montar espaços, de ceder terrenos. É como se fosse ter assim cota para o imigrante italiano ter um espaço para morar, e aí ficar localizado no que hoje aqui em Ribeirão é a Vila Tibério, né? Esses primeiros bairros aqui, além Rio, no caso. Então a maioria dos italianos estariam concentrados nessa parte, Campos Elíseos também, e aqui no centro é realmente só os que conseguiam ascender, né, financeiramente. Bacana. Fala, meu povo da roça, tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou o João Marcos do canal Conceito Rural e hoje nós estamos visitando uma casa histórica, Museu da Memória Italiana, aqui no centro de Ribeirão Preto. Vem que o vídeo é top, hein? Cheio de detalhes, né? É, muito. E tinha uma campainha aqui no canto, né? Também que não funciona mais. Porque aqui, né, é o espaço na onde o carro ia parar, ia descer os moradores para depois o chofer, motorista, empregado da família, levar até lá embaixo, onde a gente estava, que lá embaixo antes era a garagem da casa. Garagem, É. Então a entrada principal era aqui na lateral e às vezes, dependendo da situação, né, tinha uma campainha ali. Mas essa porta é fantástica. E aí, de tempos em tempos, a gente recebe exposição de arte contemporânea. No momento aqui não, que ela encerrou no dia 1º de fevereiro. Mas também que mescla a arquitetura e o acervo da época com o acervo contemporâneo, né, do dia a dia. É muito bonito. Olha essa escada. A escada ela é feita de madeira IP. É IP? É. Toda trabalhada à mão. Quem faz isso hoje não tem mais. Ah, é difícil achar. Mas eu acho que não é nem feito aqui, né? Vinha de fora. Não, essa parte de madeira foi tudo feito Tudo aqui aqui? no Brasil. Inclusive é um dos motivos, às vezes na Europa, nos Estados Unidos, a gente encontra molduras em gesso, essas coisas, por conta da escassez da madeira. Entendi. Né? Então, a maioria das coisas feitas em madeira é feita aqui no Brasil mesmo. Olha os chapeleiros também, chique. Chapeleira. Essa chapeleira é a peça que ela se encontra no mesmo lugar desde quando a casa existe como casa, né? A família da Joaquina deixou aí, a Biagi também, como museu também. Né? Quando foi vendida, alguma coisa foi retirada da casa e depois voltou, ou não? Ou ficou a casa completa? Detalhes dessa parte da família portuguesa para a família italiana, eu não vou saber te dizer. Mas tem algumas peças, depois a gente pode ver na sala de jantar, que foi doado para outros familiares, pessoas próximas, mas que depois retornou quando veio no museu. Ah, sim, legal. Entre 1819 e 1940, por volta de 4 milhões e 700 imigrantes aportaram no estado de São Paulo, dentre os quais 1,5 milhão eram de origem italiana. O trabalho nas fazendas de café era o destino principal da maioria desses imigrantes, mas o café também propiciou a modernização e a criação de uma rede de cidades por todo o estado, que contou com os saberes urbanos de práticos licenciados, engenheiros, arquitetos italianos e descendentes de italianos, para a transformação da produção arquitetônica paulista. A arquitetura desses profissionais, em muitos casos, conferiu novos significados às cidades por meio de edifícios públicos, hospitais, igrejas, palacetes, fábricas, residências, além de outras obras que deram suporte aos cotidianos urbanos. Com a reunião
produção, reprodução, organização de projetos arquitetônicos, fotografias e outros documentos relativos a essa produção, o projeto possibilita o acesso amplo e restrito a um conjunto de informações dispersas, ou mesmo anteriormente não acessíveis, trazendo à luz do reconhecimento o refinado trabalho desses profissionais. Não tinha um piano aqui. Esse daqui é o primeiro cômodo, que eu costumo brincar com o pessoal que era o Spotify da época, né? Que é a sala de música. Sala de música. Primeiro cômodo que a gente encontra as paredes pintadas à mão. É lindo, hein? Olha. É tudo original essas pinturas ainda? É original. Nossa. A família Biagi, eles mantiveram o mesmo estilo, design. Né? Então... E a ideia de ser pintado assim é para pensar que você tá numa casa de shows, né? Aquelas paredes acolchoadas. Aí atrás do hall de entrada, aí já temos outros cômodos sociais da casa e o principal, a sala de jantar. Sala de jantar, é um espaço onde tem uma presença enorme da madeira aqui. O relógio, por exemplo, ele foi depois retornado para casa, né? Ele tinha sido doado antes. O relógio que ele é de 1925, ele completa 100 anos. Em 2025 agora também. Badala de meia e meia hora, então daqui a pouco ele vai tocar aí. Maquinário alemão é madeira brasileira. E aí todos esses móveis eles foram feitos lá em São Paulo. E tudo pensando nas dimensões do espaço, tanto é que eles se encaixam até que de forma simétrica, com cada parede aqui, cada... Perfeito, né? Foi pensado para casa mesmo. O quadro da Santa Ceia talhado à mão lindo, também. velho. Era comum ter as cortinas, né, persianas, onde tem os ferrinhos aqui em cima, justamente para dar privacidade para cada ambiente, né? Do jeito que a gente está vendo assim, não era o comum enquanto moradia. Então, geralmente você não sabia quem estava em cada cômodo, cada espaço. Sala dourada aqui, usada muito como uma sala de estar, um espaço de bate-papo. Os móveis aqui em estilo Luís XIV, né, mais uma influência francesa, né, na forma de mobiliar a casa. A arquitetura da casa, por mais que ela é eclética, ela é muito focada no Art Nouveau também, que era uma das arquiteturas não vigentes da Europa, que eles já estavam seguindo o modernismo, mas aqui no Brasil, sim. E aqui, por exemplo, acontecia também velórios, né? Até os anos 70, mais ou menos. Alguns familiares da família Biagi já foram velados aqui nesse espaço, que era comum fazer em casa, né? Então, o pessoal usava a sala dourada, assim como casamento mais intimista também, que não queriam fazer público na catedral e já usaram esse espaço também para fazer casamento. E esses móveis também eram feitos no Brasil? Sim, Mesmo com todo esse requinte? A tapeçaria é de uma tapeçaria de artes e ofícios lá de São Paulo também, na época dos anos 20. Então, esse período, assim, né, do começo do século XX, em 1900 e pouquinho, veio muito imigrante europeu de modo geral. Só de italiano foram mais de 20 milhões vindo pro Brasil. Então, nesse período, o Brasil começou a ter mão de obra qualificada também para estar fazendo esses tipos de trabalho. Ribeirão Preto, por exemplo, até 1902, que aumentou de
18 mil para 50 mil habitantes, mais de 340%, quase 29 mil eram italianos somente, né? Tinha mais italianos em Ribeirão Preto do que brasileiro, Sim. né? Então, é bem curioso, né, esses dados. O escritório da casa ele tem a sua localização aqui, porque a gente já tem essa porta de saída ou entrada, né? Sim. Então, dependendo de quem viesse tratar. Não é entrada na área da casa. Na área íntima da casa. Exatamente. Já vinha por aqui pelo portãozinho, resolvia o que tinha que resolver, depois já saía, Sim. preservando o ambiente para a família. É bem característico em fazenda isso. É. Aí aqui na parede a gente tem a família Biagi, Essa né? é Biagi. É os italianos, os primeiros Biagi. Aquele é o Pedro. É o do meio, é o Pedro. Pedro. Aquele é o pai do Pedro, que pai veio dele. junto. Verdade. Chamava Natália e a mãe chamava Elisabetta. Aí eles vieram para o Brasil no final do século XIX, ali, entre 1888 e 89. Uma foto. A foto aqui das duas famílias. Essas cadeiras são as cadeiras que estão na sala de música, ali que os netinhos da Joaquina É verdade. estão sentados. Cara, é original. Tudo original. Tudo original. Aqui a família Biagi, o Pedro. Além de fazenda de cana-de-açúcar, ele tinha olaria também, no começo. Olha o tijolo. Esse tijolo ele fez parte das paredes do Colégio Santa Úrsula, onde hoje é o shopping, quando foi demolido. Que história bacana. O projeto da residência de Joaquina Evaristo Meireles e seu filho Joaquim Machado de Souza, moradores e proprietários da fazenda Santa Rita, em Bonfim Paulista, foi elaborado pelo arquiteto ítalo-brasileiro Arnaldo Maia Lello, com escritório sediado em São Paulo em 1923. O palacete foi construído entre 1923 e 1925, em terreno de frente à lateral da Catedral de São Sebastião, cujo projeto é datado de 1900 e assinado por Carlos Ekman. O entorno da catedral se tornou um reduto de elite cafeeira de Ribeirão Preto, onde se concentraram outros palacetes e residências assombradas até meados do século XX. A partir da década de 1950, frente ao impulso da verticalização da área central, vários desses imóveis foram demolidos para a construção de prédios altos, de uso residencial e misto, aderentes ao vocabulário moderno. A residência de Joaquina Meireles, por sua vez, apresenta traços do ecletismo, mas com característica bastante diferente daquele presente em outros palacetes, demonstrando a sua aderência ao neocolonial, estilo que se disseminou na cidade a partir do início da década de 1920. Ficaram evidentes a compartimentação e a hierarquização da planta burguesa. O programa residencial é distribuído em 2 pavimentos e há ainda uma garagem ao fundo. Posteriormente, também foi construída uma área de serviços ao lado da garagem. O palacete foi habitado por Joaquina e seu filho até 1940, e no ano seguinte foi vendido ao casal de imigrantes italianos Pedro Biagi e Eugênia Viel Biagi, e seus filhos Elisa, Ida, Iris, Ângela e Sônia. Atualmente é sede da Casa da Memória Italiana, entidade privada sem fins lucrativos, fundada em 2013, que objetiva a promoção e a preservação da história da imigração italiana, com ênfase na região de Ribeirão Preto. Copa, área molhada da casa. O piso também ele vai mudando, né? No hall de entrada é um tipo de piso, aí depois nas partes sociais a gente tem a madeira,
E aqui numa parte que é mais voltada ao trabalho, a gente já tem esse piso vermelho, né, que às vezes é bem conhecido de gente também que morou em roça familiar. Olha esse detalhe. É o mesmo azulejo da época da primeira família da Joaquina, né? Bem original. Nossa, nunca. É difícil, né? Para preservar. É difícil. A gente dá para ver pela coloração, né, que alguns foram depois. Não, mas é isso que é legal, né? Bem, É. tá A- intacto. Aqui é a tomada da época, Uhum. né? Quando a casa foi construída já existia eletricidade, né? Então famílias abastadas já tinham condição de fazer a casa Sim. com sistema elétrico já. Na cozinha a gente tem já as peças que já são da família Biagi. A família da Joaquina tinha um forno a lenha que ficava aqui no canto, que o que está preservado é somente a chaminé que a gente consegue ver do lado de fora da Sim. casa. E aí um outro ponto interessante que a gente tem aqui a porta de acesso ao lado de fora. Também como é uma área de trabalho para funcionários, eles não precisam entrar nas outras localidades. Então tem essas divisões de classe social, onde o funcionário já vinha do quintal aqui para a cozinha direto, né? O lado de fora era onde tinha lavanderia, área de trabalho também dos funcionários, né? Então, era isso. Olha, até a luminária. É. O fogão mesmo sendo um pouquinho mais novo, né, dos anos 40, mas ainda assim é um fogão que chama atenção porque ele era um fogão elétrico já para a época. É, já. As bocas aqui esquentam por indução. Indução, né? A chapa, que o pessoal chamava de bifiteira, e os fornos eles eram independentes um do outro, então você poderia estar fazendo 2 assados ao mesmo tempo, dependendo da ocasião. Então ele era bem interessante, era um fogão industrial para a época, e a família Biagi acabou adquirindo um deles também. Daco a marca. Da... Cara, que legal. Esse tem muita gente que se conecta, né? O Cosmopolita, o pessoal diz que era muito comum. Esse é bem comum. Nos anos 70, 80, assim, né? Bastante gente tinha dessa marca. Alguns com as asinhas maiores, Sim. outros menores. Agora esse aqui já é só pra quem tem grana. Exatamente. É um fogão que na época era muito comum você ver em restaurantes, assim, até por conta do dinamismo, né? De ter 2 fornos ao mesmo tempo. Aqui você tem uma chapa, mais 4 bocas. Essa serpentinada porque ela vai esquentar mais rápido que as outras, né? Então, dependendo do que for, tipo, eu só quero tomar um leite quente, né? Então você usa essa boca do que usar as outras. E Maravilha. ele funcionou até 2012, né? Enquanto tinha moradores aqui. E aí depois que transformou no museu, a gente nunca mais usou Só ele. desativou ele, Só né? desativou. Mas ele tá funcional ainda. Ah, com certeza. É. Né? Com certeza. É legal. O prédio aqui foi doado em 2012. O prédio ele ainda pertence à família Biagi, mas eles transferiram. A ideia é tipo. Ainda é da família Biagi, mas hoje eles liberaram espaço para montar uma instituição cultural, né? No caso, transformar em museu. Até 2012 foi quando ele ainda serviu como residência. Residência. Mas ele levou desse tempo até 2014, um pouquinho 2015 também, para acertar tudo e transformar como museu. Né? Toda essa questão burocrática, documentação e começar a receber público aqui. Ô, Thales, e você tem um número de pessoas assim que vocês recebem por semana, por mês ou por ano? Sim, como a visitação aqui ela é sempre mediada, Aham. porque a questão também é pensar a preservação do espaço. Então, assim, raramente a gente faz visitas com museu aberto, em que as pessoas elas ficam livres para transitar, justamente para essa questão de cuidado e preservação. Então, a gente faz 4 visitas na semana, e cada visita a gente libera, assim, no máximo entre 15 a 20 pessoas. Ah, tá. Então é legal pro pessoal de casa. Tem que agendar, tá, pessoal? Então, o museu não é aberto, não é aberto assim a visitação livre, tem que ter o agendamento com o pessoal e vale a pena, porque é fantástico, a casa é
super preservado. Sim. Em alguns momentos a gente faz sempre em meses de férias, janeiro e julho, último domingo do mês é um museu aberto, né? A gente tem uma equipe maior para receber as pessoas Sim. aqui, mas no geral a gente faz a mediação, que é uma outra forma também de vivenciar, né? Às vezes você só entrar no museu e ver uma coisa ou outra e sair, às vezes acaba não conectando, né? Ou não tem uma ligação tão grande quanto estar junto de uma mediação, né? Então são experiências diferentes, né? Pensando assim, nesse sentido. E aí geralmente sempre esgota a quantidade de pessoas, né? Então mais ou menos 4 visitas, né? Dá por volta de 60 pessoas por semana, assim. Né? É. E ainda ter que estar encerando o chão, né? Dando manutenção de uma peça ou outra. Banheiro do piso terra. Esse banheiro é da década de 20 ainda. Algumas coisinhas até foram alteradas, mas, por exemplo, as pias que a gente encontra aqui com a marca Twyford, ela entrega que é do período dos anos 20, porque é uma empresa britânica e foi a primeira empresa no mundo a montar cuba, pia, esse tipo de peça para banheiro, assim. Então, na época, né, você falar que tinha um Twyford, né, era até uma questão de status. É bem original mesmo. Ferrinhos aqui, né? Tinha um tapete. É o tapete. E essa corda também ela serve como uma forma de ornamentação, né? Com o tapete que tinha aqui. Sim. Uma questão mais estética. E aqui em cima já é o segundo hall da casa. Um hall mais intimista. É aqui. A casa ela possui algumas divisões, né? Então a gente tem a parte que é social, a parte que é de trabalho, e até mesmo na parte íntima a gente tem um espaço na onde quartos para cá, voltados para a catedral, mas especificamente esse quarto alaranjado aqui ia ser um quarto de hóspedes. E os quartos para cá, aí para a família também. Então é curioso essas. Olha esse. Os vitrais são lindos. Nesse espaço onde também iam ficar os telefones, né? Na verdade o telefone. Esse é o telefone do acervo da casa. Aqui embaixo tinha o número da época, que eram 4 dígitos apenas. Esse telefone funciona ainda. Ele funciona ainda. Aí a gente deixa para o público brincar e manusear esse, que é até curioso, né? Hoje em dia tem muita criança que não sabe o que é, nem para que serve, né? Não sabe falar que isso é um telefone. Então é bem bacana. Esse é da década de 40 também? Esse já veio com a família Biagi. Acredito eu que ele é um pouquinho mais novo 50, que isso, né? Eu não vou saber agora falar para você. Eu acho que é da década de 50. Pode ser, pode ser. Esse quarto foi construído na época para ser um quarto de hóspedes, justamente para impressionar a visita.
sacada, pode ficar à Tá. vontade. Cara, fantástico. Então, antigamente a visita ia ter não só a catedral, que foi iniciada a construção dela, né, em 1905, mas também de outros palacetes que existiam contornando a catedral. Esse daqui, onde é a casa do bispo hoje, de 1912, a construção, antes era o terreno dessa outra cafeicultora que eu tinha falado no início. Né, então, é bem bacana. Mas essa casa foi a catedral que fez Foi. na época. É. Era só o terreno só. Aí o terreno ele foi doado para construir a casa do bispo aí. Ah, tá, entendi. Na época que se transformou na arquidiocese. É bem de época também. Sim. Principalmente da família Biagi foi quarto de moradores, né? A filha do Pedro morou aqui, chamava Elisa. Mas é principalmente o quarto laranja por conta da sacada, né? Esse não tem essa casa. Esse não tem a sacada, né? Nem tanto seria para hóspede assim. Mas a ideia é assim, tem hóspede, precisa colocar em algum quarto, então tenta usar esses primeiro em vez de tentar, né, procurar outros antes. Assim, arquitetonicamente falando, né, o motivo para a casa ser construída assim. Aqui, né, essas duas portas, como elas vão para espaços mais íntimos, então essa daqui, a gente tem até uma campainha que na época servia para poder chamar algum empregado, alguém que trabalhava na casa, que aí pensando nas necessidades da primeira moradora, aqui seria o closet dela, né, basicamente. A gente tirou todos os móveis daqui porque ele serve como um espaço vivo da casa. Então, às vezes a gente faz alguma atividade com algum grupo particular, alguma escola, né? Então aqui tem um espaço bacana. E um outro quarto também para a família. Fantástico, fantástico. E esse era o quarto principal. Cada quarto também com a sua própria penteadeira, né? Cara, mas é impressionante. Esses móveis exclusivamente aqui desse quarto, eles já são da época da família Biagi. Viagem. Até muda um pouco o estilo, né, de construção. Os outros todos na marchetaria, mistura com detalhes metálicos, né? Aqui não, esses são produzidos aqui em Ribeirão Preto. A cama daquela época parecia menor, né? O pessoal tinha estatura, parece. A sensação Parece que ela é bem. Ou é porque ela é fechada, não sei. essa sensação de compacto. A gente até mediu, né? Uhum. Mas ela tem o tamanho de uma Tamanho- cama de casal padrão Normal. hoje, né? Mas realmente a sensação. Eu, por exemplo, né, se eu fosse deitar aqui, eu nem dobro a perna, eu fico certinho na cama. Aquela penteadeira é a coisa mais linda. Sim, com os frascos de perfume. E é tudo da época também, essas. Da época da família Biagi. É. Biagi. É um pouco antigo também, mas não são centenários, igual o resto que a gente estava vendo. E o legal aqui, né, também tem uma sacada bacana aqui, maiorzinha. Nesse espaço, a família também ela tinha uma forma de fiscalizar e olhar os funcionários aqui embaixo, trabalhando, estendendo roupas. Nesse espaço gramado que antes era o quarador da casa, né, o espaço para quarar a roupa. Né, então, esses postes com os ganchos aí para estender, fazer os varais.
a chaminé aqui do canto, Até. que fazia parte do forno a lenha, né? Sim. Embaixo. O que a Joaquina via, que a gente consegue ver atualmente, por exemplo, até quando ela estava viva, é essa casa branca aqui, que é dos anos 30, aquela casa na esquina amarela, cheia de árvores, Lá, né? que hoje virou um restaurante, né? Palacete de 1922. Lá ao fundo, onde tem uma torrezinha branca ali, Igreja Nossa Senhora do Rosário, de 1914. Nossa, é mais antiga ainda. Mais antiga ainda, é. Era a igreja para os imigrantes italianos na Vila Tibério, ali, né, por exemplo. Então, lá no fundo, onde a gente vê uns 2, 3 prédios, né, as outras casas ali é Vila Tibério. Para lá iria o imigrante italiano com menos condição financeira, né, menos abastado. Era o antigo núcleo colonial Antônio Prado, que o pessoal chamava no final do século XIX, começo do século XX. É uma cidade italiana. De certa forma, né? Até hoje ainda mantém algumas instituições, né? A própria Sociedade Dante Alighieri, que é dessa época da imigração italiana, com mais de 100 anos de existência. Olha os detalhes da fachada. Ah, sim. Os detalhes do Art Nouveau, que eu tinha comentado mais cedo. Esse tipo de construção fazia parte do código de postura também, né? Se você fosse rico, mas quisesse construir uma casa sem ornamento, sem detalhes, você era impedido de construir, né? Tinha a regra, tinha a norma que a prefeitura exigia que você construísse assim, né? Então, é até uma questão também para você delimitar, né? Realmente, quem pode morar ali, quem não pode, né? Porque quem vai poder pagar por isso, aí pode, senão não. Isso era imposto, então, na época. Era imposto, Era imposto. Tinha uma época que tinha tanta exigência, tantos critérios, que se fosse seguir a risca, ninguém teria condição de construir a casa, né? De tanto detalhe. Localizado na rua Tibiriçá, na região central da cidade em frente à catedral, o imóvel foi doado ao instituto responsável pelo museu no final de setembro. As histórias das duas famílias proprietárias do imóvel são as primeiras a compor o patrimônio do espaço. A casa foi construída por uma fazendeira de café e comprada em 1941 por Pedro Biagi, avô do empresário Maurílio Biagi Filho, um dos atuais donos do casarão. Apesar de antiga, a casa não precisou de restauração e foi necessário apenas um trabalho de pintura em alguns cômodos. Tudo está preservado e muita pouca coisa foi restaurada, porque até 2 anos atrás a última moradora ainda estava lá. Então foi mantida assim e tudo funciona, como banheiros e a cozinha. A compra do imóvel por Pedro Biagi e Eugênia Viel Biagi em 1941 inaugurou a segunda fase da ocupação da casa, que durou até 2012, quando a última moradora, uma das filhas solteiras do casal, faleceu. A família, então, não pretendendo se desfazer do imóvel, buscou o apoio de possíveis interessados em transformá-la em um equipamento cultural para a cidade, e hoje é conhecido como Museu Casa da Memória Italiana de Ribeirão Preto. Pessoal, estamos aqui com o Thales, o coordenador do educativo do Museu Memória da Casa Italiana aqui de Ribeirão Preto. A gente gostaria já de agradecer ele pela recepção, viu, Thales? Imagina, que agradeço. E, Thales, fala pro pessoal de casa, quem quer vir aqui conhecer o museu, como a gente está aqui hoje, como que tem que fazer, horário, dia de funcionamento e como faz para poder chegar aqui onde está o museu hoje. Sim. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, pessoal do canal Conceito Rural, muito bacana isso, tá também divulgando o nosso museu. E aqui as visitas, elas são todas gratuitas aqui na casa. As visitas acontecem de quinta e sexta às 3 da tarde e sábado em 2 horários de visita mediada, às 10 e às 11h30. É só fazer o agendamento pelo nosso site ou pelo Instagram da casa, Casa da Memória Italiana,
você consegue o link que direciona ali para fazer o agendamento, tudo certinho. Qualquer dúvida, o pessoal manda um WhatsApp, que também tem nas nossas redes lá, para tirar as dúvidas. Além disso, a gente tem outras programações, além das visitas mediadas. Então, a gente tem eventos de debate de cinema, por exemplo, a gente tem um Cine Itália, a gente tem a oficina de culinária também, e de tempos em tempos a gente faz alguns tours patrimoniais pela cidade. Um tour falando sobre, às vezes, o patrimônio cultural negro, o patrimônio cultural religioso, arquitetônico. Então a gente tem outras atividades que a gente faz, não só também aqui no museu, mas também circulando para outros espaços históricos aqui da casa. Maravilha. É isso aí, pessoal. Lugar top. Não deixe de visitar. É a história da nossa região, Ribeirão Preto, tá? Então, fica a dica aí. Até o próximo vídeo.